Então, bom dia a todos. Vamos começar, então, tendo uma breve introdução sobre a cromatografia contracorrente. Eu vou mostrar para vocês os principais aspectos, do que se trata a técnica, né, uma definição, e os principais tipos de aparelhos. Tá? Bom, então, a cromatografia contracorrente, ela é essencialmente uma forma, né, de cromatografia de partição líquido-líquido, né, onde nós temos uma fase líquida estacionária sem o uso de suporte sólido. Essa é a principal distinção da técnica da cromatografia contracorrente, e uma fase líquida móvel que passa através dessa fase estacionária. Bom, outra principal característica da cromatografia contracorrente é que as duas fases são líquidas. Então, o sistema dissolvente ele é composto por um sistema bifásico, né, onde nós temos, então, que uma das fases líquidas é a fase estacionária e a outra fase líquida é a fase móvel. Principais vantagens da técnica. A primeira delas é a versatilidade em relação aos sistemas dissolventes. Então, nós podemos utilizar praticamente qualquer sistema líquido bifásico. Obviamente que esses sistemas líquidos bifásicos eles têm que ter algumas características que a gente vai ver mais à frente na aula de escolha de sistema dissolvente, tá? Mas praticamente qualquer sistema que forme duas fases pode ser utilizado em cromatografia contracorrente. E essa versatilidade em relação a esses sistemas, ela é bastante grande, ampliada, porque geralmente as pessoas dizem é uma técnica boa para substâncias polares, mas nós podemos utilizar também a técnica para substâncias de baixa polaridade e de média polaridade. Tá? Isso porque nós podemos utilizar sistemas não aquosos, sistemas bifásicos não aquosos, né, onde, como por exemplo, a gente vai ver hexanoacetonitrila, hexanometanol, para substâncias de baixa polaridade. Então, ainda em relação à versatilidade, em relação aos sistemas dissolventes, ali eu coloquei fase móvel, né, então a fase móvel pode ser tanto a superior quanto a inferior, vocês vão ver hoje à tarde no aparelho como isso é possível. Né? A versatilidade em relação à quantidade de amostra, essa é uma técnica que é principalmente uma técnica preparativa. Tá? Então, para nós que trabalhamos com produtos naturais e precisamos, às vezes, ter uma quantidade grande de material para testes biológicos, essa técnica ela é bastante indicada por ser uma técnica principalmente preparativa. Apesar de que, obviamente, ela pode ir desde uma escala de miligramas até microgramas, até quilogramas hoje em dia. Tá? Vocês vão ver nas aulas mais para frente que, com os equipamentos mais modernos, a gente pode ir até a escala de quilogramas. Em relação ao tipo de amostra também, praticamente qualquer tipo de amostra pode ser separado através da cromatografia contracorrente, sem necessidade de pré-purificação, o que, por exemplo, nos processos industriais é uma grande vantagem, e até na escala de laboratório também, nós temos trabalhado na separação de substâncias de síntese orgânica, onde a reação é diretamente colocada do balão no aparelho sem necessidade de pré-purificação. Então, isso representa também uma grande vantagem. Em relação à resolução, a cromatografia contracorrente dá uma boa resolução, tem uma boa reprodutibilidade também, vocês vão ver mais à frente nos exemplos. É uma técnica econômica, principalmente em relação à quantidade de solvente que é utilizado. Se vocês forem comparar a quantidade de solvente que é utilizado, por exemplo, numa coluna cromatográfica comum de um fracionamento de um extrato bruto vegetal, vocês vão ficar abismados com a economia de solvente com a cromatografia contracorrente em relação a essas técnicas cromatográficas comuns. Né? Então, economia em relação
As colunas elas são geralmente de teflon, mas podem ser de aço inoxidável também, o que representa uma grande vantagem, porque o teflon ele pode romper, o aço inoxidável ele é mais durável, né, mais duradouro. Tá? Então, a economia em relação aos sistemas de solventes, né, principalmente aqueles sistemas onde um dos solventes é a água, né, a água é um solvente barato, a água é um solvente não tóxico. Então, isso representa não só segurança, mas economia também. Tá? E, como eu já disse, as quantidades de solventes elas são bastante reduzidas. Uma vantagem importante é a recuperação total da amostra. Como nós não temos uma matriz porosa, né, um suporte sólido, essa é uma das principais vantagens da técnica, a total recuperação da amostra. Tá? Então, não existe perda por adsorção também, em relação à recuperação da amostra, a amostra pode ser recuperada também sem transformações químicas, né, porque a técnica ela é bastante sutil. Né? Então, outra coisa importante também é a recuperação da atividade biológica, né, como nós não temos sílica, né, e outros suportes porosos, a alteração química da amostra ela é bastante reduzida. Eu não vou dizer que não existe, porque quando a gente dissolve uma amostra numa mistura de solventes, ela está sujeita a sofrer alterações, mas essas alterações elas são mínimas, né, comparadas com as alterações que as amostras podem sofrer quando elas são dissolvidas, quando elas entram em contato com a sílica. Bom, o princípio fundamental da técnica. O princípio fundamental é a partição de um soluto entre duas fases líquidas immiscíveis. Né? Então, o que isso está traduzindo? Essa partição de um soluto, na verdade, de um analito, né, entre duas fases líquidas immiscíveis. Isso daí está mais ou menos definindo o coeficiente de partição que a gente vai ver mais à frente. Então, vocês aprenderam lá na química orgânica experimental, né, que a extração, quando a gente faz uma extração líquido-líquido para ter uma purificação, uma única extração ela não é suficiente. Tá? Então, a gente aprendeu lá que quando nós fazemos uma purificação através de extração líquido-líquido, o ideal é que se faça várias extrações, né? Ou seja, extrações múltiplas, para aumentar a eficiência do processo. Né? Então, essas extrações múltiplas elas vão possibilitar, então, explorar essas pequenas diferenças, né, das propriedades de partição, representadas aqui pelo coeficiente de distribuição, KD, de várias substâncias envolvidas na separação. Vou falar um pouquinho, rapidamente, que na próxima palestra vocês vão ter uma visão melhor do histórico da cromatografia contracorrente, que, na verdade, começou com um processo chamado distribuição contracorrente. Né? Aqui nós temos representados, então, diversos tubinhos de ensaio, né, onde nós temos aqui a fase líquida estacionária, né, representada por essa parte escura, achurada, né, e onde aqui nós temos um fluxo de fase superior. Né. Então, justamente para explorar essas propriedades extrativas de uma mistura bifásica. Né. Então, o primeiro equipamento existente no mercado, ele foi idealizado por Craig e Post, eu vou mostrar mais à frente, que consistia de uma série de tubos de ensaio contendo a fase estacionária, onde um fluxo de fase móvel é passado através desses tubos. A amostra é colocada aqui no primeiro tubo e nós temos esse fluxo, então, transportando o soluto de acordo com o seu coeficiente de distribuição. Tá? Aqui nós temos a diferença básica, né, da distribuição contracorrente para o processo da cromatografia contracorrente, é que nós temos estágios bastante definidos, né, ou seja, é como se eu tivesse vários funis de separação conectados entre si.
né? Então, eu tenho a fase de agitação, depois a fase de decantação, né, onde os solventes que ficaram emulsionados, né, eles vão decantar e o próximo passo, então, é a transferência da fase móvel. Uma coisa importante a ser dita aqui é que, nesse tipo de processo, só a fase superior é que funciona como fase móvel, por causa da geometria do equipamento. Vocês vão ver mais à frente. Esse é um esquema do equipamento de Craig Post. Vocês têm uma foto mais à frente, vai passar. Então, aqui nós temos o equipamento, ele, como eu falei para vocês, ele funciona como se eu tivesse diversos funis de separação conectados em série. Então, aqui nós teríamos o primeiro tubo, né, onde nós temos em verde a fase estacionária, né, que aqui no caso é a fase inferior, em laranja a fase móvel, que seria a fase superior. O equipamento ele fica, os tubos ficam um ao lado do outro, em 45 graus, e eles fazem esse movimento, tá, desse tipo, onde eu tenho a agitação das duas fases. Então, esse movimento mimetizando mesmo o movimento que vocês fazem com a ampola de separação no laboratório para agitar as duas fases. Tá? Depois do processo de agitação, a gente tem a fase de decantação, onde os tubos ficam aqui em 45 graus, aguardando a separação das fases. Tá? Então, aqui vocês podem ver o movimento, né? Aqui as fases se misturando, né? Depois a fase de decantação. E aqui, quando os tubos então estão nessa posição, eu tenho a passagem, né, desse líquido aqui, que seria a fase móvel, para esse tubinho da frente. E quando o equipamento então volta para essa posição aqui, original, eu tenho a passagem dessa fase móvel, né, o líquido cor de laranja, passa para o tubo seguinte. E o tubo que está aqui na frente vai receber nova quantidade de fase móvel. Tá? Então, esse é o processo da distribuição contra a corrente. Para vocês entenderem melhor, que assim fica meio, talvez um pouquinho complicado, então vamos fazer de conta que a gente tem uma substância com coeficiente de partição igual a 1, para vocês entenderem como é que é o processo, né? E aqui eu tenho uma série de tubos de ensaio e eu vou começar, então, a fazer a extração líquido-líquido dessa substância com coeficiente de partição igual a 1. Então, ali no tubo número 0, que eu chamei de tubo número 0, depois de feito esse processo, né, de agitação e decantação, eu vou ter metade da substância na fase superior e metade da substância na fase inferior, né? Isso caracteriza o coeficiente de partição igual a 1. Então, aqui na sequência, o que vai acontecer? Esse material que está metade na fase superior, eu vou pegar essa fase superior e transferir para o tubo seguinte, né? Coeficiente de partição igual a 1, esse 1/2 vai se dividir entre fase superior e fase inferior. Nesse primeiro tubo, eu coloco nova fase superior, sem nada, sem amostra. Então, novamente, processo de agitação, depois de decantação, eu vou ter 1/4 e 1/4, 1/4 e 1/4. Tá? Agora, eu vou passar esse 1/4 que está aqui para o próximo tubo. Esse 1/4 que está aqui vai passar para esse tubo, vai somar 1/4 mais 1/4. E no primeiro tubo, eu vou colocar mais fase móvel. Então, eu vou chegar nessa distribuição na próxima transferência. Aqui eu vou ter 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8. Tá? Até ao final, quando eu fizer todas as transferências, as 9 transferências, eu vou ter essa distribuição.
Então, aqui eu vou ter 1/512, vai aumentando a concentração no tubo central e depois vai diminuindo. Isso, se vocês prestarem atenção, vai caracterizar um pico cromatográfico. Tá? Então, aqui eu coloquei, é mais para vocês terem uma ideia, vocês podem até, se vocês quiserem, montar o próprio aparelho de vocês, né, conectando os tubinhos, né, fazer essa experiência. Então, aqui seriam os modos de utilização do aparelho de Craig e Post. Isso aqui é mais uma questão histórica, mas eu acho que ajuda vocês a entenderem o processo. Né? Hoje em dia, os equipamentos modernos, o processo de separação é um pouquinho diferente, né, do que a gente está mostrando aqui, mas eu acho que isso ajuda a ilustrar o que acontece. Né? Então, aqui a gente teria, né, nessa primeira transparência, a distribuição fundamental. Né? Então, imaginando que eu tenha uma mistura com 3 substâncias, onde os coeficientes de partição são 2, 0,6 e 0,25. E aqui eu tenho uma série de 50 tubos conectados, onde eu vou fazer 50 transferências. Então, ao final das 50 transferências, eu vou ter esse cromatograma, que está mostrado aqui. Tá? Se agora eu continuar... Então, isso aqui a gente chama de distribuição fundamental. Se agora eu continuar a eluição, abrir a tampa do último tubo, né? Os tubos estão conectados. Se eu abrir a tampa do último tubo e continuar a eluição, né, eu posso continuar a eluição até sair essa substância com coeficiente de partição igual a 2, e eu vou ver que ao longo dos tubos eu vou ter essa distribuição. Então, vocês podem ver que a separação das substâncias com coeficiente de partição 0,25 e 0,60, ela está aumentando, ou seja, eu estou melhorando a resolução. Tá? E aqui eu posso, depois que eu eluir a substância com coeficiente de partição igual a 2, eu posso fazer uma espécie de um reciclo. Né? Então, eu conecto a saída do último tubo com o primeiro tubo e deixo as 2 substâncias com coeficiente de partição 0,25 e 0,60, fazendo mais passagens, mais transferências ao longo desses 50 tubos. Então, aqui nesse último gráfico, mostrando o aumento de resolução. Então, isso é para mostrar para vocês que quanto maior o número de extrações, né, eu vou aumentando a resolução do sistema. Tá? Então, aqui só para ilustrar, esse é o aparelho, né, de Craig Post. Esse equipamento eu usei na Itália, no meu doutorado. Né, onde aqui a foto está meio ruim, mas dá pelo menos para vocês terem uma ideia de como ficam os diversos tubos, né, um do lado do outro. Tá? Eles são conectados e, por aquele movimento que eu mostrei para vocês, a gente vai tendo a passagem, né, de fase móvel através de cada tubinho. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é a engenhosidade desse equipamento, porque ele não tem bomba para impulsionar o solvente. É todo baseado em equilíbrio hidrostático. Então, assim, é uma obra de arte de engenharia, esse equipamento. Vocês imaginem um equipamento desse tipo sem uma bomba para impulsionar o solvente. Então, realmente, eu posso me considerar privilegiada de ter trabalhado com esse equipamento, que eu considero uma obra de arte. Tá? Claro, desvantagens dele, esse é um equipamento de 200 tubos, ele ocupava uma sala inteira, né? E é de vidro, né? Isso é uma grande desvantagem, porque vidro quebra. Se você não tiver um bom vidreiro, né, fica complicado em relação a peças de reposição. E, hoje em dia, né, os laboratórios cada vez menores não comportam um equipamento desse tamanho, ocupando tanto espaço. Tá?
Mas é um excelente equipamento. Esse de 200 tubos, eu cheguei a carregar 8 gramas de extrato bruto nele. Tá? Então, os diversos tipos, né, de cromatografia contracorrente, eles estão ligados diretamente ao tipo de equipamento. Aqui está mais ou menos em ordem cronológica, depois o professor Conway vai falar para a gente sobre a história e falar sobre como surgiram os equipamentos. Então, a gente tem ali cromatografia contracorrente de gotículas. Esses termos que eu estou colocando em português é uma tradução aproximada. Eu estou colocando ali, entre parênteses, as siglas em inglês, porque é como vocês vão achar na literatura. Então, DCCC quer dizer Droplet Countercurrent Chromatography. Tá? Depois nós temos cromatografia contracorrente de rotação locular, RLCC, que é Rotation Locular Countercurrent Chromatography. E depois vieram, então, os métodos de cromatografia contracorrente com força centrífuga, né, os equipamentos centrífugos. Então, eu coloquei ali a sigla CPC, que quer dizer... na verdade, essa sigla, depois, quando a gente falar de nomenclatura, vocês vão ver que ela quer dizer duas coisas. Né? Então, Centrifugal Partition Chromatography ou Coil Planet Centrifuge. Tá? Isso tem a ver, tem motivos históricos, né? Razões históricas. A gente tem basicamente dois tipos de equipamento, que são os equipamentos onde a gente tem uma espiral enrolada ao longo de um suporte. Tá? Geralmente, esses equipamentos que têm essa espiral são chamados de HS-CCC, e essa sigla em inglês quer dizer High Speed Countercurrent Chromatography, porque essas centrífugas elas giram a alta velocidade, tá? Entre 800 e alguns equipamentos até 2.000 rotações por minuto. Tá? E os equipamentos de cartucho, na verdade, os mais antigos são de cartucho. Hoje em dia, os compartimentos eles são gravados no próprio disco, né? São discos empilhados, vocês vão ver depois, mais à frente. E esses de cartucho, eles são, a técnica é chamada de CPC, né? Centrifugal Partition Chromatography. Tá? Então, justamente para evitar a confusão de duas siglas, né? Na verdade, são duas siglas iguais que querem dizer coisas diferentes, então convencionou-se que os equipamentos de espiral seriam chamados, então, de HS-CCC, e os equipamentos de cartucho, né, ou de compartimentos, eles seriam chamados, então, de CPC, né, a técnica. Tá? Então, como é que funciona a cromatografia contracorrente de gotículas? Nós temos o modo ascendente e o modo descendente. São vários tubinhos, né, como está representado ali na figura. Nós temos vários tubos conectados em série, né, através de conexões, né, de junções, e aonde ali, por exemplo, em azul está representado a fase estacionária e em amarelo está representado a fase móvel. Então, quando a gente diz que pode ter um modo ascendente ou descendente, no caso ascendente, que é o que está mostrado ali, é que eu tenho que a fase móvel é a menos densa. Então, ela vai entrar pela parte de baixo do tubo e, como ela é a mais leve, ela vai subir. Tá? E o modo descendente é justamente o contrário. Se a minha fase móvel ela é a mais densa, ela vai entrar pelo topo do tubo, por cima, e, como ela é mais pesada, ela vai descer. Tá? E nessa técnica, nós temos uma série de limitações, tá? Que seria a formação de gotículas, dessas gotículas, de tamanho e mobilidade apropriados. Tá? Então, não são todos os sistemas de solvente que podem ser utilizados nesse tipo de técnica, justamente por essa limitação. Tá? E essas limitações, essa formação de gotículas, né, de tamanho e mobilidade apropriados, está ligado a diferenças na densidade das duas fases líquidas, viscosidade do solvente, tensão na interface líquida e diâmetro interno da coluna do injetor, etc.
Então, vocês vão achar na literatura, nessa seleção de artigos de revisão que eu coloquei aí, vocês vão ver vários artigos de revisão do grupo do professor Rostetman e Marston, que utilizam esse tipo de técnica. E vocês vão ver que realmente a gama de sistemas dissolventes que está relatado ali nesses artigos de revisão não é muito grande, justamente por causa disso. Tá? Bom, aqui é uma foto mostrando o equipamento. Isso aqui foi no Congresso de Cromatografia contra a Corrente, no CCC 2004, no Japão. Isso aí mostrando o equipamento. Ali vocês podem ver, né, a porta está aberta. Então, essas colunas, elas ficam em bandejas, né, que podem ser removíveis. Tá? Então, o número de colunas pode variar dependendo da quantidade da amostra. Então, as vantagens seriam a eficiência e reprodutibilidade do método, não há formação de emulsão. No aparelho de Craig, que vocês viram antes, a formação de emulsão, às vezes, era um problema, principalmente nos sistemas de solvente, onde eu tenho cloroforme ou diclorometano, e evita a oxidação da amostra, né? Isso, basicamente, em relação à técnica anterior, onde no equipamento de Craig os tubos eles têm ar dentro, né? Então aqui, como eu não tenho contato com ar, então evita a oxidação da amostra. Desvantagem: tempos longos de análise, né? Então só o tempo para encher o aparelho pode levar dias e as análises geralmente levam semanas, tá? Então essa é uma grande desvantagem, principalmente nos dias de hoje, onde a gente quer análises rápidas. Então, essa é uma das principais desvantagens. E a questão da eficiência, né, depender da formação de gotículas. Tá? Então, isso limita bastante os tipos de sistemas dissolventes. A de rotação locular também praticamente não é mais utilizada. Aqui, a força gravitacional, né, promove a separação das fases. Essa rotação promove, então, um movimento circular, né, dos líquidos dentro dos lóculos. Basicamente, a gente tem as colunas, elas são formadas de pequenos compartimentos conectados também entre si, né, que são chamados de lóculos, por isso o nome da técnica. E praticamente não há força centrífuga atuando, apesar da gente ter uma rotação, né, um movimento circular. Aqui também a gente pode ter um modo ascendente e descendente, dependendo do solvente que eu estou utilizando, né? Aqui está a foto do equipamento, né? Retirada do livro, né? Do professor Conway. Então, ali a gente tem a coluna formada por lóculos, né? Por esses compartimentos que são conectados entre si. Geralmente, esses equipamentos eles não dão muito boa resolução. Bom, então, as técnicas centrífugas é um método mais rápido, né, do que a DCCC e a RLCC, e é um processo contínuo, né, de partição do soluto em duas fases immiscíveis. Amanhã vocês vão ver a questão da distribuição de líquidos dentro das colunas dos equipamentos que usam força centrífuga. Tá? Quando a gente tem a introdução de um campo de força centrífuga, a distribuição de líquidos ela fica bastante diferenciada, vocês vão ver como é que acontece. E eu coloquei ali, as colunas elas podem ser em espiral, né, vários tipos de espiral, a gente vai ver também que existem diversos tipos, mas os equipamentos comerciais utilizam colunas em espiral em camadas múltiplas, tá? E os aparelhos de cartucho. Então, aqui existe uma diferença básica nesses equipamentos, né, onde, por exemplo, a gente tem em relação aos eixos de rotação. Tá? Então, esses equipamentos onde a gente tem uma força centrífuga, um campo centrífugo, a gente tem basicamente os que utilizam equilíbrio hidrostático, onde existe um eixo só de rotação, apenas um eixo de rotação,
que está exemplificado aqui à esquerda, tá? E ali à direita a gente tem o equilíbrio hidrodinâmico, onde nós temos 2 eixos de rotação. Então, nós temos um eixo central, que geralmente é referenciado como eixo solar, tá? E o eixo que a gente chama de eixo planetário, que é o eixo da coluna, onde nós temos a coluna, então, girando ao longo do seu próprio eixo e ao longo do eixo solar, tá? Então, fazendo um movimento planetário. Tá, ok? Então, quando nós temos esses 2 eixos, nós temos o equilíbrio hidrodinâmico das fases líquidas dentro da coluna. Quando nós temos apenas um eixo de rotação, nós temos o equilíbrio hidrostático dentro da coluna. Tá? Então, aqui é só para exemplificar um dos equipamentos que nós temos aqui no laboratório, que vocês vão utilizar. Esse é um aparelho da PC Inc., já está fora de fabricação, não é mais fabricado, mas ali mostrando, né, vocês vão ver melhor lá em cima no laboratório, mostrando os 2 eixos de rotação. Ali nós temos um contrapeso, né, contrabalanceando o peso da coluna, claro, porque isso funciona mesmo como uma centrífuga. Então, a gente tem um contrapeso balanceando. Alguns equipamentos mais modernos, eles não possuem esse contrapeso. São 2 colunas, né, uma de cada lado, contrabalançando o peso uma da outra. Tá? Ali a gente tem coletor de frações, uma bomba de HPLC, para impulsionar, então, a fase móvel para dentro da coluna. Tá? Bom, então, isso aqui era basicamente a introdução que eu tinha para falar para vocês. Depois, ao longo do curso, a gente vai ver, então, os detalhes de cada uma das técnicas, a teoria, etc.